A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos? Segunda-feira. Glórias a Deus, né, meus irmãos? Aqui está um pouco frio, nublado e parece que quer chover. Isso se não estiver chovendo, né, meus irmãos? Deus sabe de todas as coisas, né? A palavra de hoje se encontra em Lucas capítulo 8, versículo 1 em diante, amém? Lucas capítulo 8, versículo 1 em diante, amém? Glórias a Deus, né? Vamos meditar na palavra do Senhor, né, meus irmãos? Para a honra e glória do nome de Deus, Pai Todo-Poderoso. Lucas 8, versículo 1 em diante. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Meus irmãos, o que Deus fala para nós nesta noite de segunda-feira é que quando você for abençoado por Deus, receber a sua cura, receber a sua providência financeira que você tanto espera, ou a sua cura que você faz anos que espera em Deus, amém? Ou qualquer outro tipo de bênção, que Deus venha abençoar você nessa terra, amém? Que você não pare de seguir a Jesus, que você não pare de agradecer a Deus pelo feito, que você não venha ser como esses nove leprosos, amém? Tinham 10 leprosos, né? 9 não voltaram para agradecer Jesus, só um que recebeu a benção da cura, da limpeza, né, da lepra e seguiu a Jesus, né? Então, esse dos 9, meus irmãos, que foi curado por Jesus, ele também foi salvo. Por quê? Porque ele recebeu a benção, mas ele não virou as costas para o abençoador. Ele continuou, né, meus irmãos? Que eu e você, quando nós venha a receber nossa bênção, né, terrena, né, que nós tanto oramos para acontecer algo na nossa vida, né, que nós tanto buscamos, né, a Deus para que Deus venha aliviar fardos, né, meus irmãos? Muitas vezes passamos muitos problemas financeiros nessa terra, né, meus irmãos? Passamos por problemas de enfermidades, né? Por falta de alimento, muitas das vezes, né? Quem aqui nunca passou por um perrengue, né, meus irmãos? E desde do tempo, meus irmãos, que eu vivo, eu sempre venho passando por problemas, por barreiras, dificuldades, sabe, meus irmãos? É uma loucura, né? Mas depois que eu comecei a andar na palavra, andar nos direcionamentos de Deus, essas coisas vêm melhorando a cada dia, meus irmãos. A cada dia que passa, Deus está colocando tudo no lugar. E o que Deus manda eu te falar para você é que Ele já falou para você que a sua bênção, a sua cura, né, a sua estabilidade financeira vai chegar, né? A sua união familiar vai chegar.
Amém? Porque ele já andou falando para você em outras bocas. Ele usou outras pessoas, outros pastores, outros missionários, para falar para você, né? E o Espírito Santo já tocou em você para testificar a palavra que Deus está falando, né? Que está chegando a sua hora, né? Mas Deus faz um alerta para nós, né? Para que nós venha a ser como essas mulheres que recebeu a cura de Jesus, que muitas foram libertas de demônios, mas, meus irmãos, elas não virou as costas, elas seguiu a Jesus, amém? Ajudando eles financeiramente, meus irmãos, estrada fora, né? Então, quando chegar a sua bênção, meu irmão, minha irmã, não esqueça de Jesus Cristo, não esqueça desse Deus Pai Todo-Poderoso, né? Que você tanto pede e Ele venha a executar na sua vida. Não esqueça dele, como muitos fazem, né? Muitos pede tanta bênção para Deus dentro da igreja, e ora, e busca, mas quando recebe, vira as costas, sai da igreja, sai da presença de Deus, né? Esquece de quem abençoou ele. Não faça como essas pessoas não, meus irmãos, que infelizmente só ficaram com as bênçãos, mas a salvação eterna não tem. Porque só vai ganhar salvação eterna quem continua perseverando nos caminhos do Senhor. Porque o nosso intuito aqui na presença de Deus é a salvação eterna. As bênçãos que chegam para mim e para você, meu irmão, é favor imerecido, é graça. Amém? Então nós não podemos deixar de seguir a Jesus porque nós fomos abençoados. E a nossa salvação eterna, onde vai ficar, meus irmãos? Não podemos. Amém? Que nós venha a ser como Madalena, né? Como Joana, né? Como Susana, que é citado aqui na Bíblia, e outras mais, né? Que elas foram curadas, mas seguiram dando estabilidade a Jesus e aos seus discípulos, né? Porque essas mulheres eram donas de posses, né? Tinha riquezas, né? E podia ajudar Jesus e os seus discípulos, e foi o que elas fez. Amém? Que nós venha, meus irmãos, receber, se for bênção financeira, né? Que nós venha ter a sabedoria de administrar aquilo que Deus nos deu, né? Para que nunca venha faltar a nós, mas que nós venha ter sabedoria, meus irmãos, para ajudar o nosso próximo, né? Meus irmãos. Porque, meus irmãos, Deus fala na palavra aqui dele que nós temos que andar nessa terra segundo o coração de Jesus. Amém? Então, para nós andar segundo o coração de Jesus, nós temos que andar com a bondade e a misericórdia dentro de nós. Amém? Temos que fazer o bem, sem olhar quem. Se Deus toca no nosso coração para ajudar, ajude. Amém? Sem interesse, mas ajude com amor. Amém? E sem esperar volta daquilo que você abençoou, daquela pessoa que você fez o bem. Porque Deus vai usar outra pessoa, totalmente diferente daquela que você ajudou para te abençoar. Amém? Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe para quem é, né? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, quando você for fazer algo na obra do Senhor, quando você for ajudar, né? Alguém, um pastor, uma igreja, uma pessoa que está passando por necessidade, faça com amor a Cristo. Amém? Não faça pensando em retorno daquela pessoa. Amém? Porque a sua bênção vai chegar de outra. Aquilo que você faz hoje, amanhã você vai receber de outra pessoa que você menos espera. Amém? Vai estender a mão para você. Amém? Meus irmãos, que nós venha ter a sabedoria. Amém?
de agradecer a Deus todos os dias, mesmo que hoje você olhe o seu cenário esteja com ventos, tempestade, com problemas financeiros, que está doendo, né, a sua enfermidade, que você vê, olha para os lados e não vê saída, mas que você venha saber agradecer pelo que você tem, pelo que você é, pelo que você está passando, porque Deus tem o melhor para você. Hoje você não está vendo, mas vai chegar o dia que você vai enxergar o que Deus vai fazer na sua vida. Deus, Ele está trazendo cura para pessoas que estão buscando Ele. Deus está trazendo providência na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu não sei qual a providência que você está esperando, mas Deus está chegando. E Ele não falou só aqui no canal para você que você vai receber a sua bênção. Ele falou em outras bocas. Foi usado outras bocas para falar para você que a sua bênção está chegando. Amém? Meus irmãos, eu obedeço a Deus Pai Todo-Poderoso. Eu também falo da palavra de Deus porque eu estou aqui em obediência. Amém? Mas só Deus sabe que eu também estou precisando de uma benção, de um milagre. Eu também estou esperando em Deus. Amém? Então a palavra vai para vocês, mas vem para mim também. Amém? Porque eu também sou ser humano, como você. Amém? Então eu recebo, eu tomo posse. Amém? Desta palavra. E você aí faça o mesmo. E que nós venha ter a sabedoria de não sair da presença de Deus, mas que nós venha continuar, né? E quanto mais nós agradecemos a Deus, meus irmãos, mais coisas boas vêm em meio a esse mundo que está terrível, né, meus irmãos? É bomba, é tiroteio, é ladrão aumentando, é vendaval, é tornado, né? É guerra surgindo, né? Aumentando a tensão, né? É em meio à guerra, é em meio à dificuldade, à crise mundial que está aí, que Deus vai operando a todos aqueles que crê. Amém? Então continue na sua fé. Amém? Não fique dando ouvidos a fariseus, meus irmãos. Não fique dando ouvidos a fariseus. Amém? Não fique, porque os fariseus, meus irmãos, é como sepulcro caiado. Só tem ossos secos. Amém? Eles vivem na palavra, mas não creem em Jesus Cristo. Amém? Eu não sei que dia que foi, ontem ou antes de ontem, se eu não me engano, né, a irmã Tânia colocou um testemunho de fé, né? Que achou o gatinho depois de 11 ou 13 dias, a pessoa trouxe a gatinha dela, que ela viu em revelação. Ela falou para a filha dela que teve uma revelação do Espírito Santo para não sair de carro. A filha dela teimou, saiu e acidentou. Aí veio um fariseu. Você tem uma ideia que é fariseu, meus irmãos? Que usa a foto de uma criança para falar, porque não tem coragem de colocar a sua própria identidade. Você está vendo como é que é fariseu? O fariseu não tem fé e quer derrubar a fé dos outros. Entendeu? Então, minha irmã Tânia, Deus está mandando eu te dizer que continue na sua fé a Deus. Continue na sua fé em Deus. Não olhe para que fariseus, não dê ouvido a que fariseus que não têm fé mais. Amém? Eles não acreditam. Eles acham que o nosso Deus só veio para morrer numa cruz para a minha e a sua salvação. Meus irmãos, se você parar para analisar a palavra do Senhor, o nosso bom e amado Jesus Cristo foi entregue para morrer numa cruz por mim e por você.
pelos meus e pelos seus pecados. Certo? Não está escrito na minha Bíblia e na sua Bíblia? Tá? Então tá. Você pode procurar que você vai achar. Meus irmãos, quando Jesus falou que agora tinha que subir para sentar ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, ele falou para os discípulos não se preocupar, que ia deixar o seu Espírito para cuidar e guiar deles. Amém? Por que que Jesus Cristo morreu numa cruz? Para nos salvar. Sim, nós temos que buscar primeiramente a salvação. Mas o mesmo Jesus deixou o seu Espírito Santo para nos guiar, para nos guardar, para nos abençoar nessa terra, que já é do maligno. Então, que fundamento tinha Jesus fazer o propósito dele, morrer numa cruz e não deixar nada para nós, meus irmãos? Nós ficar sozinhos nessa terra, de nada ia adiantar. Por isso que ele deixou o seu Espírito Santo para nos guiar, para tocar em nós, porque nós só vem na presença de Deus, meus irmãos, se o Espírito Santo entrar, se o Espírito Santo nos moldar. Pela nossa vontade nós estava no mundo. Amém? Ah, mas daí vem pessoas, os fariseus, falar que os discípulos morreram cruelmente porque Deus foi ruim. Não, meus irmãos, eles foi preparado pelo Espírito Santo para passar o que tinha que passar. E quando eu e você está andando no Espírito Santo, na fé de Deus, na fé com Cristo, nós vamos passar o que tiver que passar, meus irmãos. Amém? Porque nós vamos estar preparados com o Espírito Santo. Por isso que Deus fala para nós: orai e vigiai. Por isso que temos que estar em constante contato com Deus. Para que venham os dias maus, nós estamos preparados para passar o dia mau. Amém? Meus irmãos, não dê ouvidos a fariseus. Não, meus irmãos. O fariseu guardava a palavra, guardava os mandamentos do Senhor, mas faziam tudo errado. Amém? Meus irmãos, eles guardavam tanto a palavra que crucificou o Salvador deles mesmos. Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado. Tem muitas palavras sábias, meus irmãos, mas muito é usado pelo Satanás, que pega palavras da Bíblia Sagrada para tirar a sua fé, para tirar aquilo que é mais precioso, meus irmãos, é a sua fé em Deus. Amém? Sem fé não entra no reino de Deus. Amém? Não adianta você andar certo na palavra, porque você, aos olhos de Deus, vai ser pecador e falho o resto da sua vida, até na sua morte. Você vai ganhar salvação, é graça. É pela graça de Deus. Não é porque está andando certo na palavra e se matando aí. Não, não é. É pela graça. Então não ande pelo que os fariseus falam. Não deixe a sua fé de acreditar. Porque muitos, meus irmãos, hoje estão estudando teologia, estão estudando para pastor, passam horas e horas estudando livros, palavras do Senhor. Mas, meus irmãos, não é para falar de Jesus Cristo, não é para falar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é cacetada nas palavras, não é que você tem que ser santo, não. Temos que santificar, temos que se esforçar para ler a palavra do Senhor, temos que se esforçar para andar certo com Deus Pai Todo-Poderoso, mas não como muitos aí acham que tem que ser, que inventam, né? Coisas de homem. Não, meus irmãos, Deus quer de você obediência nos mandamentos do Senhor. Deus quer de você
que você se esforce mais para vir buscar o reino de Deus, mas não como esses fariseus estão falando. Muitos estão estudando teologia, cartologia para apontar dedo para o outro. Isso é coisa de Deus, meus irmãos. Jesus Cristo não andou na terra apontando o dedo para o outro, muito menos condenando e acusando. Ele andou falando o evangelho. Jesus Cristo não foi crucificado na cruz pelo evangelho que ele fez. Não, meus irmãos, pelo evangelho que ele andou falando na terra. Não, é mentira de quem fala isso. Jesus Cristo foi crucificado pela incredulidade. Porque Jesus Cristo foi chamado até de maioral dos demônios. Por quê? Porque pessoas que andam na palavra não crê que Jesus Cristo podia curar, não crê que Jesus Cristo podia expelir demônios. Não cria em Jesus Cristo, por isso que Jesus foi crucificado. Coisas que eles não podiam fazer, por quê? Eles não têm fé. Eles andavam na palavra, mas não tinham fé. Eles tinham o quê? Eles queriam o quê? Andar na palavra por causa das cadeiras, dos seus altos lugares. Amém, meus irmãos? E tem muitos por aí. Tem muitos por aí, meus irmãos, que estão assim. Anda na palavra, mas não faz nada que diz da palavra. Rotam santidade, mas por trás estão podres, igual sepulcro caiado. Tem pessoas que andam na palavra, meus irmãos, que engana qualquer um, mas estão vazios. Não tem mais a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então não dê ouvidos a fariseus. Continue com a sua fé em Cristo. Fala, eu creio em Cristo e ninguém vai tirar a minha fé. Porque tem bênção de Deus chegando por esses dias. Tira os olhos das guerras, das dificuldades. O mundo está em crise, mas o nosso Deus não. Ele é poderoso e o controle do mundo, das guerras, de tudo está nas mãos dele. Amém? Apenas obedeça. Obedeça os mandamentos de Deus, os direcionamentos do Pai e tenha fé. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, que Deus venha abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família. Amém? Que Deus abençoe todos nós. Glória a Deus. Amém, Jesus.